Olá! A Itatiaia recebe nesta semana os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A ideia é que você, ouvinte telespectador, conheça suas propostas, seus planos de governo e sua trajetória política. Hoje recebemos a candidata do PDT à Prefeitura, deputada federal Duda Salaber. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui na Itatiaia, que é um patrimônio da comunicação, do jornalismo do Brasil e carinhosamente Belo Horizonte. Participam comigo da sabatina Vinícius Miqueleto, Lucas Pavanelli e Jéssica de Almeida. Candidata, a sabatina vai ter 30 minutos que começa a contar a partir de agora. E a primeira pergunta que eu faço para todos os candidatos é, na sua visão, qual que é o maior problema que a cidade enfrenta hoje, né? Dentre todos os problemas que a cidade tem, qual que é o mais urgente e como a senhora pretende minimizá-lo ou combatê-lo? Há em BH problemas estruturantes, como mobilidade, o trânsito, pessoas em situação de rua, educação piorando, mas para resolver esses problemas que são estruturais, há uma questão anterior, que é ter recursos para superar esses problemas, enfrentar esses problemas. E quando eu digo questão anterior, porque o maior problema que nós temos em Belo Horizonte hoje é que nós temos 3 máfias que atuam como sanguessuga do dinheiro público e impede que tenhamos recursos para poder investir em mobilidade, investir em moradia popular, investir numa educação melhor. E quais são essas 3 máfias? A máfia do transporte público, que lucra com o transporte ruim, de péssima qualidade. A máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a lagoa suja, por isso que os avanços são sempre tímidos. E a máfia do lixo, que lucra também em fazer com que a coleta seletiva não avance, que não avance políticas para os catadores. Então, para a gente ter recurso, nós temos que enfrentar essas 3 máfias. Vou dar apenas um exemplo. Belo Horizonte estima que vai arrecadar este ano, por IPTU, cerca de 2 bilhões de reais. Desses 2 bilhões de reais, 1 bilhão de reais está indo para o bolso dos empresários de ônibus ficar tomando champanhe de madrugada. E aí, o dinheiro do IPTU, que deveria estar sendo utilizado para a melhoria da cidade, 50%, anota aí, 50% do seu imposto está indo para o bolso dos empresários de ônibus, porque tem um prefeito que não tem coragem de enfrentar a máfia do transporte público. É um absurdo morar na 4ª capital mais rica do Brasil e 50% do dinheiro que a gente produz na cidade ir para o bolso da máfia do transporte público. E vai assim também com a máfia do lixo e com a máfia da Lagoa da Pampulha. Por isso, seria hipocrisia minha dizer o maior problema de Belo Horizonte é ter o segundo pior trânsito do Brasil. Como resolver? Mas para resolver esse problema, tem um problema pretérito, ou seja, um problema anterior, que é o problema das 3 máfias que nos últimos 20 anos, então conta aí as gestões, estão roubando dinheiro do público que deveria ser investido em outro lugar. Quando a gente fala nessas máfias citadas pela senhora, lixo, Lagoa da Pampulha e também do transporte, houve nesses últimos anos na Câmara Municipal algumas CPIs que discutiram isso, levantaram inclusive os contratos, né, com as empresas que estão responsáveis aí para fazer a limpeza da Lagoa da Pampulha, também o contrato de ônibus, e sobre esse eu queria um comentário da senhora, que em 2028 agora nós temos o fim desse contrato atual vigente com as empresas de ônibus, então o próximo prefeito, a próxima prefeita, a próxima gestão vai ter que lidar, vai ter que debruçar sobre um novo modelo de contrato. E eu te pergunto qual que seria esse modelo, né? A gente tem um contrato de 20 anos atrás, muita coisa evoluiu de lá para cá, não tinha um sistema de pagamento por aplicativo, por exemplo, cartão de ônibus foi uma evolução ao longo desse tempo, mas era uma realidade diferente. Como que deve ser esse próximo contrato de ônibus? Excelente pergunta, Lucas. E primeiro a gente já tem um modelo temos o modelo do contrato que nós não vamos fazer, que é o modelo atual, que foi feito em 2008, na gestão Pimentel, e que naquela época já foi um contrato criticado pelos movimentos sociais e pelos intelectuais que pesquisam, estudam e mergulham no tema da mobilidade urbana. Já em 2008, a gestão Pimentel foi criticada por apresentar aquele contrato, que já era sabido que ia colapsar os anos que viriam no que se refere à mobilidade. Tanto é que hoje nós temos, qual que é o diagnóstico da mobilidade urbana em BH hoje? Nós temos o 2º pior trânsito do Brasil e um dos 50 piores trânsitos do mundo. E o que a prefeitura fez para enfrentar, eu vou te responder. A prefeitura não fez nada, pelo contrário, piorou. Fez um corte de 2002 a 2012 de cerca de 60% do recurso
para infraestrutura e mobilidade urbana, não enfrentou a máfia do transporte público, não propôs rever um contrato criminoso que coloca Belo Horizonte nessa situação. E o que nós vamos fazer? Primeiro, esse contrato ele tem que priorizar e vai priorizar quem usa o transporte público e não quem lucra com o transporte público. E com isso, a participação popular, para a gente ter um diagnóstico dos principais problemas da mobilidade, como por exemplo, redução do preço da passagem, ampliar o número de ônibus elétricos, discutir, por exemplo, a importância de ter ônibus passando de madrugada e de noite, porque nós somos a capital mundial dos bares e restaurantes e os bares estão sofrendo porque o garçom, o trabalhador, não pode sair de madrugada porque não tem transporte público. Turista, nós tínhamos uma estoque cara agora. A gente viu os turistas reclamando porque os bares estavam fechando cedo em BH, porque o transporte público não funciona de madrugada. Então, o contrato vai contemplar ou ele vai buscar superar esses problemas que nós já temos no diagnóstico. Com uma participação, uma escuta popular importante. Quem vai mandar no transporte público não é a máfia do balaio, a máfia do transporte público, a máfia do busão, dê o nome que quiser. Mas não vão ser esses mafiosos. Vai ser justamente a população construindo um diálogo com a parceria, com a prefeitura, um contrato que supere esses problemas e não seja vergonhoso como o atual. Candidata, BH foi a capital que mais esquentou, né, em 2023, com cerca de 4 graus acima da média, segundo o CEMADEM. E mesmo que a crise climática ela ocorra globalmente, há que se agir localmente também, né, e as políticas municipais podem impactar diretamente no clima. Então, eu queria saber o que a senhora tem de proposta para que BH deixe de ser a cidade estufa e volte a ser a cidade jardim. Obrigada, Jéssica. Eu sempre uso essa frase. O século XIX foi o século dos impérios. O século XX, o século dos países. O século XXI é o século das cidades. Então, se nós queremos transformações profundas no mundo, essas transformações têm que se iniciar na cidade. Daí a importância da prefeitura. No que se refere à construção de uma política climática para a superação desse cenário trágico que nós estamos. Belo Horizonte tem 4 meses sem chover. 4 meses sem chuva. O ar está seco, agudizando a crise respiratória entre a população. Incêndio em todo que é lugar. Foi a capital que mais aqueceu no último ano. E, coincidentemente, óbvio, no último ano, nós tivemos recorde de corte de árvore em Belo Horizonte. O atual prefeito, conhecido como prefeito Motosserra, cortando quase, em média, 20 árvores por dia em Belo Horizonte. Por isso nós estamos passando por esse tempo como agora. Não há uma política, por exemplo, voltada para combate de incêndio. Eu, como vereadora, aloquei recursos via emenda parlamentar e consegui dobrar o orçamento para combate a incêndio. E que ainda é pouco. Então, o que nós vamos fazer, respondendo de forma mais direta? Primeiro, atualizar a política climática de Belo Horizonte, que é uma política antiga de 2011, que tem que ser atualizada, mas não foi porque o prefeito em debate com o presidente da Câmara não conseguiram chegar no consenso, então nós temos uma política climática atrasada. Então é algo que tem que se fazer. Para além disso, voltar e resgatar os plantios de árvore em Belo Horizonte. Nós temos que voltar a ser a cidade jardim. Quando eu fui vereadora, eu criei com o então prefeito Alexandre Calil uma política de ecoalfabetização. Eu fiquei devendo 37 mil árvores, porque eu disse que cada voto que eu tive, eu ia plantar uma árvore. O que eu fiz? Plantio de árvore tem que ser política pública. Sentei então com o então prefeito Alexandre Calil, nós criamos uma política de que nós iríamos escolher espaços vazios próximo à escola, porque eu, como professor, entendo que o caminho para a escola tem que ser o melhor caminho possível, o caminho mais lindo, mais poético, mais arborizado possível. Nós iríamos fazer plantio de árvores ali com a comunidade escolar, reconectando a juventude com o meio ambiente, não só plantando árvore, mas plantando consciência, porque durante os plantios ia ter aula de educação climática e a própria comunidade escolar, em parceria com a prefeitura, ia cuidar daquele espaço e ver arborecer e crescer. Iríamos plantar 50 mil árvores em um ano. Mas aí o Calil renuncia, Fuad assume, me trata como rival, porque ele não pensa a política de forma plena, acaba com esse projeto de ecoalfabetização e nós temos a cidade aquecendo. Se tivesse colocado em prática o que eu comecei na gestão como vereadora, BH não tinha aquecido 4 graus. Pelo contrário, voltaria a ser uma cidade jardim. Mas eu, sendo prefeito, eu vou fazer e vou plantar o dobro disso aí.
Candidata, aproveitando esse tema da sustentabilidade, a senhora mencionou aqui a questão da máfia da Lagoa da Pampulha. E a senhora tem batido muito na tecla, né, de fazer uma campanha limpa, sustentável, sem santinhos, por exemplo. Quais são as propostas, assim, além do que a senhora já falou, mas mais diretamente sobre sustentabilidade e sobre a Lagoa da Pampulha? No primeiro dia, quando eu for eleita prefeita, no primeiro dia do nosso mandato, nós vamos tomar 2 ações. Primeira, protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre as capitais. Porque não tem como transformar a sociedade que não seja por meio da educação. Após protocolar esse projeto de lei, vou sair da Afonso Pena 1212, direto para a Lagoa da Pampulha. Vamos aferir, ou seja, medir a qualidade da água da Lagoa da Pampulha, publicizar para que todos entendam o que há de tóxico naquela lagoa e assumir publicamente em cartório, vou protocolar em cartório o compromisso de 2 anos depois nós vamos fazer de novo medir a qualidade da água. Se a qualidade da água da Pampulha não tiver melhorado, eu renuncio. Esse é o compromisso que a gente está assumindo. Mas do ponto de vista da política socioambiental, Belo Horizonte está muito atrasada na sua legislação e tem que avançar. Então, por exemplo, é caro, é difícil e demora anos, gestões, mas alguém tem que iniciar. E nós vamos iniciar e fazer uma política de Estado, não uma política de governo, para que Belo Horizonte traga de volta os seus rios, os seus córregos, os seus ribeirões. Nós fizemos... matamos os rios, sepultamos os rios e isso acabou piorando a situação das enchentes. Então nós temos que fazer um plano de destamponamento de rios e córregos, ou seja, devolver para a cidade os rios e córregos que tem aqui e ter um compromisso de iniciar o processo de despoluição. É algo lento, difícil e caro, mas que se inicie pelo menos e não se deixe dizendo que não tem como fazer. Candidata, essa proposta, né, que a senhora apresenta de dar o reajuste para os professores logo no início, gera um debate muito grande. A prefeitura fala que paga o piso, os professores falam que não. Hoje a gente sabe exatamente se o piso é pago, se usa a proporcionalidade do horário. E minha dúvida é possível, é viável pagar esse piso? Porque muitas vezes o que os gestores municipais falam é que eles dependem dos repasses federais para pagar o salário de muitos professores. A senhora já fez esse cálculo? Dá para pagar esse salário imediatamente assim? Muito boa pergunta, Marcelo. Obrigada. Primeiro, antes de responder, vamos entender o diagnóstico. A educação em Belo Horizonte tem piorado. Belo Horizonte decaiu no ranking do IDEB, que mensura a qualidade do ensino. Outras capitais caíram também, mas BH caiu mais, e assustadoramente. E vai cair esse ano, porque na atual gestão do prefeito Fuad Noman, em 2 anos de gestão, ele trocou 5 vezes o secretário de Educação. Ele troca o secretário de Educação como se estivesse trocando de roupa. Aí não há continuidade na política educacional do município. Muito ruim esse cenário. Tivemos greves nesse momento, nesse período, que mostra que o piso não está sendo pago. E há um estudo, tudo que nós fazemos é pautado na saúde fiscal do município e no melhor que há na literatura científica. Há um estudo que mostra que em 2050 vão faltar professores no mercado, porque ninguém mais quer ser professor, porque é uma profissão desprestigiada, perseguida, desvalorizada. Então nós temos que valorizar os professores, porque são eles que ficam o maior tempo com nossos filhos nas escolas. E nós temos que atrair professor de qualidade mais e mais e mais e mais para nossas escolas. Sobre de onde vai vir o recurso, primeiro, acho que é um discurso mais amplo, é enfrentar a máfia, as máfias que eu disse que são sanguessuga do dinheiro público de Belo Horizonte. Do nosso IPTU vai arrecadar 2 bilhões de reais, sendo que desses 2 bilhões, 1 bilhão vai para o bolso dos empresários de transporte público. Mas, para além disso, exatamente hoje à tarde, a nossa equipe econômica está fechando o gráfico que vai mostrar exatamente o impacto orçamentário. Nós queríamos já fazê-lo para a conversa de hoje, não conseguimos fechar, mas hoje à tarde já fechamos esse estudo e vamos publicizar nas nossas redes, para a imprensa, de onde vai vir esse recurso, porque a saúde fiscal é um tema caro para nós também. O plano de governo da senhora, ele cita a questão voltada para os imigrantes aqui que têm chegado à capital mineira, a cidade que foi inclusive construída
né, com famílias de imigrantes que vieram para Belo Horizonte, e hoje é muito comum que a gente encontre pessoas que vieram, por exemplo, da Venezuela, estão lá na feira da Afonso Pena, nos semáforos, né, por falta de uma política de acolhimento dessas pessoas. É um item que está no seu plano de governo. Eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho como que seria esse acolhimento e qual que é a situação desses imigrantes hoje em Belo Horizonte. Quando eu fui vereadora, eu criei em Belo Horizonte a primeira feira no país indígena e imigrante, para que os indígenas que moram e transitam por BH, que são cerca de 7 mil, mas os imigrantes que chegam tivessem um espaço para produzir renda. Isso é um ponto cultural na cidade. E nessa feira, por exemplo, você ia experimentava o melhor da culinária, por exemplo, venezuelana, o melhor da culinária do Peru e de outros locais, da Bolívia. A gente podia experienciar isso, aí era um ponto turístico da cidade. Eu acredito muito, além da assistência social que tem que ser melhorada, o diálogo com o governo federal, mas acredito muito que a gente tem que ampliar a quantidade de feiras em Belo Horizonte. Porque essas feiras, além de levarem alimentação saudável, orgânica, a preço popular, valorizando o pequeno agricultor, elas ainda são pontos de cultura. E acredito que, assim como nós fizemos a primeira feira imigrante de Belo Horizonte, nós podemos ampliar isso num diálogo com as secretarias que estão em contato com as pessoas imigrantes que chegam no município. Nós somos a capital mundial dos bares e restaurantes. Então a culinária é sempre um caminho para a gente poder, a alimentação saudável é um caminho para a gente potencializar. Candidata, a sua candidatura ela foi alvo de negociações até o último momento, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu entrevistei o Rogério Correia e perguntei, né, a respeito de uma possível aliança, ele disse que a esperança era a última que morria, numa coisa até meio romântica, assim. Então, durante a pré-campanha também o PT fez vários acenos, né, cortejando a senhora para essa aliança também, e ainda assim a senhora optou por lançar essa candidatura própria. Então eu queria saber como foi esse processo de negociação, se houve conversas em Brasília, o que a senhora pode compartilhar durante esse período de negociação com o PT. Bom, nós do PDT sempre deixamos claro um diagnóstico sobre a cidade. Tem 20 anos que a esquerda não vai para o segundo turno em Belo Horizonte. E muito do transporte público está colapsando. Tem uma fila para cirurgia eletiva de 33 mil pessoas hoje esperando. A capital que mais aqueceu no Brasil. Educação piorando. E todo esse cenário caótico, entrar na fila, entrar no ranking das 50 cidades mais perigosas do planeta. Tudo isso se deve ao fato das últimas gestões muito ligadas ao fisiologismo, ao centrão e à direita. Então, não quero que Belo Horizonte permaneça como tal. Então, colocamos o critério. Aquela candidatura que tiver maior chance de ir para o segundo turno, vencer as eleições, é a cabeça de chapa. Como vamos usar? Qual critério vai usar? Pesquisas. E as pesquisas todas sérias, não estou falando Atlas pesquisa, porque não é pesquisa, nem enquete eu digo que é gincana de candidatos. Mas pesquisa séria, que não é Atlas, todas, nos últimos anos que foram divulgadas, nos colocam em segundo ou terceiro lugar e com o nome no campo progressista que tem mais chance de vencer as eleições. Então convidamos o Rogério para compor a chapa, convidamos o pessoal para compor a chapa, eles não aceitaram, usaram outros critérios que são legítimos, são partidos também que têm o direito de disputar as eleições, mas estaremos no segundo turno. Hoje eu estou em segundo lugar, empatado tecnicamente nas pesquisas, vamos para o segundo turno e lá vai ter a união, vai ter a unificação, já está pacificado entre nós e Belo Horizonte vai voltar a ter ser uma capital progressista, uma capital voltada de fato para questões importantes da cidade. Mas essa divisão em duas chapas, né, do Rogério e a da senhora, isso não pode também sair um tiro pela culatra e a gente ter, por exemplo, Mauro Tramonte, um outro candidato de centro, da direita, ali no segundo turno e a esquerda ficar de fora mais uma vez, como disse a senhora? Bom, eu sempre confio na ciência, né? Confio na estatística, confio nos pesquisadores. Se a eleição fosse hoje, nós estaríamos no segundo turno, a gente está em segundo lugar.
Candidatão, eu queria aproveitar essa pausa, né, nas propostas e nessa articulação política, nos bastidores da política, que também interessam bastante, né, principalmente quem acompanha. Dentro do PDT, a gente foi surpreendido até algumas semanas atrás com o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes. Ele que já elogiou muito a senhora nas campanhas passadas, dessa vez ele fez até uma crítica bastante ácida. Eu queria saber se a senhora queria responder, como que a senhora viu, né, a fala do Ciro, que é perdeu as últimas eleições, mas ainda é um nome relevante na política, né? Ou a senhora acha que ele já não tem mais esse destaque que ele tinha algum tempo atrás? Olha, o Ciro Gomes anda muito amargurado nas últimas campanhas, entendo isso. Mas eu sou uma deputada federal, a mais votada da história dessa cidade e desse estado. Então tem coisas mais importantes para discutir, como, por exemplo, o fato de que Belo Horizonte tem que aumentar, ou melhor, tem que reduzir a quantidade, ou melhor, tem que reduzir a mortalidade infantil, a mortalidade materna e reduzir o número de partos cesarianos. O que nós fizemos como deputada federal? Dei 18 milhões para o prefeito Fuad Noman criar uma maternidade em Venda Nova. O prefeito Fuad Noman recusou 18 milhões de reais que estariam de encontro com o que a Organização Mundial de Saúde pede. Reduzir a mortalidade infantil, porque Belo Horizonte está muito aquém, ou seja, abaixo, comparado a outras capitais. Reduzir a mortalidade materna e, por último, para retomar, reduzir a quantidade de cesarianas. Então, acho que há questões muito mais importantes para serem discutidas. O Ciro Gomes é um comentarista político. Seria como se eu parar a minha campanha para analisar o comentário político de cada um. Nós vivemos na democracia, todo mundo tem direito de falar o que bem entender, mas a opinião dele está no campo do comentarismo político, né? Ele não tem mais esse relevo no que se refere à votação, à expressividade popular, à liderança nacional, está longe disso. Então, só retomando então as propostas, um tema que esse ano parece que a campanha de Belo Horizonte está muito quente, está muito forte, né, entre os candidatos, é a questão dos moradores em situação de rua. Né, a gente já viu governos, prefeituras da esquerda tentar atacar o problema e não conseguiram. Né, e agora a atual gestão também tem muita dificuldade. Qual que é a proposta da senhora para esse tema? Tem alguma medida emergencial que pode ser tomada? Eu digo sempre, a cabeça pensa onde o pé pisa. Então vamos entender o diagnóstico hoje em Belo Horizonte. A população em situação de rua aumentou 183%, ou melhor, 193% nos últimos 8 anos. A Covid ampliou esse cenário, mas ela não é a principal responsável. Muito se deve também ao modelo econômico utilizado em Belo Horizonte e um cenário trágico, que nós temos 20 vezes mais imóveis abandonados do que pessoas em situação de rua. Então, uma questão que é fundamental a gente fazer primeiro é pegar esses imóveis abandonados e vazios e transformá-los em moradia popular para diminuir o déficit habitacional que há na cidade. E, além disso, as últimas gestões, todas elas da direita, fizeram um corte de 60% na política habitacional da cidade de 2013 a 2023. Então, nós temos que colocar a casa em ordem, discutir a questão orçamentária, porque sem dinheiro não tem como fazer política pública. E isso se deve ao fato de que a atual gestão e as últimas estão reféns da especulação imobiliária. O imóvel fica abandonado para poder estar a serviço da especulação imobiliária. Isso impacta diretamente o nosso aluguel. Basta ver que Belo Horizonte foi uma das capitais que teve maior aumento de aluguel também, comparado a outras capitais. Então, enfrentar esse debate é fundamental. Agora, lógico que a política de assistência social é importante, buscar uma forma de empregabilidade é importante, saúde mental é importante, tem que ter recursos para tal e a gente alocar esses recursos aí. Mas uma coisa que eu acredito muito é que Belo Horizonte, quando eu estou falando de máfia do lixo, as pessoas não têm noção do que significa a máfia do lixo. Olha só, a máfia do lixo faz com que Belo Horizonte hoje recicle apenas 0,55% do seu lixo, do seu resíduo. E não deixa ampliar a coleta seletiva, nem ampliar, por exemplo, a reciclagem, porque a máfia do lixo obriga que nós mandemos o lixo para ser aterrado, ser enterrado. E aí, com isso, deixa recurso para os catadores de material reciclável, que eu vou te responder. Os catadores de material reciclável, nas suas organizações, cooperativas e associações, são espaços não só no ponto de vista de reciclagem, não só ambiental, mas social. Porque muitos dos catadores estão em situação de rua.
nós fortalecemos as cooperativas de material reciclável, é uma forma também de ajudar para que as pessoas em situação de rua tenham esperança, expectativa e trabalho e renda. E BH não faz porque é sede para a máfia do lixo. Eu estive ontem na Asmari, que foi a primeira associação de catadores de material reciclável do Brasil. É um patrimônio de Belo Horizonte. E aí o terreno não foi regularizado. Eles têm um projeto para conseguir recurso do Ministério Público, para conseguir recurso internacional. O mundo querendo investir na reciclagem em BH, na Asmari, mas não pode porque a prefeitura não fez isso que eu vou fazer no primeiro dia do contrato. Pronto, o terreno é de vocês, pode vir o recurso, vamos investir, pessoas em situação de rua vão trabalhar, vão ser cooperadas, vai trabalhar na cooperativa, vai ter mais dinheiro. É isso. E aí, para terminar essa pergunta da máfia, das pessoas em situação de rua, as cooperativas têm um papel importante nesse trabalho. Candidata, sobre Serra do Curral, a senhora recentemente denunciou mineração irregular e que não há fiscalização na Serra do Curral. Como a senhora, se eleita, pretende lidar com isso? Excelente, Vinícius. Quando eu digo que vou enfrentar a máfia do transporte público, a máfia da Lagoa da Pampulha e a máfia do lixo, é porque tem um histórico de enfrentar a máfia das mineradoras que queriam destruir a Serra do Curral. E quando eu falo máfia, é que a gente recebe dar tiro lá em cima. Eu já fui de madrugada fiscalizar, divulguei, e após divulgar roubo de minério, a Polícia Federal foi lá e fechou no outro dia. E fui domingo agora, estava tendo virada cultural, todos os candidatos buscando voto, eu estava na agenda para buscar voto, porque a gente está fazendo uma campanha lixo zero, não está imprimindo santinho, panfleto, porque nós não vamos sujar a cidade. Não vou gastar um centavo de público para sujar a cidade. Era para eu estar lá pedindo voto no corpo a corpo. Eu tive que ir lá na Serra do Curral, porque estava roubando minério. Pelo nosso cálculo, porque cada caminhão que saía ali, com minério roubado, ilegal, porque é ilegal mesmo, saía com cerca de 30, 40 mil reais de minério roubado. Pelo tempo que nós ficamos lá, foi um roubo de 700 a 800 mil reais. Se alguém entrar num banco aqui agora e roubar 800 mil reais, vai ter polícia, um monte de polícia, e lá ignorando. Se eu for prefeita, primeiro que não vai minerar a Serra do Curral. E segundo, aumentar a fiscalização. Só pôr alguém da Guarda Municipal na porta da mineradora. Uma pessoa já resolve. Mas parece que a prefeitura e o governo do estado ignoram isso. E eu me pergunto, esses 800 mil reais, 1 milhão de reais que foi roubado ontem na Serra do Curral, que eu fui lá denunciei e hoje já fechou, foi para onde? Candidata, a gente está entrando na reta final já da sabatina, mas eu queria perguntar para a senhora como que vai ser a relação, né, numa eventual prefeitura do Duda Salabert com o governador Romeu Zema, né, já que vocês têm visões bem diferentes em várias áreas, né, de meio ambiente e de social. Eu sou professora de literatura, dei aula por mais de 20 anos em Belo Horizonte, nas melhores escolas de BH, do estado e do país. Eu aprendi na literatura que toda vez que a palavra falha, a violência aparece. O diálogo é fundamental. Está na Bíblia. No princípio era o verbo. E a política, o parlamento, é o espaço da conversa, do diálogo. E vou dialogar com o governador. Eu, como vereador, aprovei mais de 20 leis aqui no município. A maioria absoluta delas, acho que 99% das minhas leis aprovadas, foram aprovadas por unanimidade, unindo direita, esquerda, ultradireita. Eu como deputada federal, estou 1 ano e meio, já aprovei um projeto de lei. O nosso projeto de lei, ele obriga as escolas a distribuir água potável. Porque hoje no Brasil, mais de 1 milhão de estudantes não têm acesso à água potável. E graças à minha lei aprovada, vai mudar essa situação, porque a escola vai ser obrigada a oferecer água potável, senão pode ser punida. E esse projeto foi aprovado por unanimidade, unindo esquerda, direita, extrema-direita. Porque eu estou na política para buscar consensos para o melhor da sociedade. Eu não estou na política para discutir se é obrigada, obrigado ou obrigade. Eu não estou na política para discutir qual banheiro eu vou usar. Eu não estou na política para fazer dancinhas para TikTok. Eu estou na política para discutir coisas que são fundamentais para a sociedade. Por exemplo, quando eu fui eleita vereadora, nós aprovamos a lei minha que obriga a ter a possibilidade de existir intérprete de Libras em maternidades quando tem pessoas surdas.
Eu construí a política de dignidade menstrual do município, que garante absorvente nas escolas municipais, diminuindo a evasão e dando o mínimo de dignidade menstrual para nossos estudantes. Então, o debate ideológico é importante? É. Que aconteça nos movimentos sociais tem um papel importante. Mas na política, eu recebo dinheiro público para discutir coisas que é melhor para você. Para você, não quero saber o que você pensa politicamente. Eu quero saber o que é melhor para você e para nós. A política é a arte de buscar consenso. Então vamos conversar com o governador. E lógico, é melhor para Belo Horizonte, para Minas Gerais, num contexto de crise climática, não ter mineração na Serra do Curral. Então eu digo assim, mas vale um coração partido que uma alma vendida. Não recuo nos meus valores. E um dos valores é de que a política é o espaço para buscar o melhor para a sociedade, sobretudo a população mais marginalizada e excluída. Candidata Duda Salabert, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada pelo acolhimento, tenho um carinho muito grande pela Itatiaia. As divergências acontecem, que briga as ideias e nunca as pessoas. Muito obrigado, agradeço também a presença do Lucas Pavanelli, Jéssica Almeida e Vinícius Miqueleto. E agradeço você, ouvinte, que acompanhou todas as 10 entrevistas sabatinas com os 10 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Lembrando que a partir de quinta e sexta-feira a gente vai ouvir os candidatos em Betim e em Contagem. Um grande abraço.